Seja muito bem-vindo ao canal Cosmovisando. Eu sou Jonathan Anderson e gostaria de lhe perguntar o seguinte: a eutanásia pode ser uma opção viável ao cristão? Eu pergunto isso nos dias em que nós vivemos uma pandemia e, diante dessa crise, em muitos países, médicos precisaram chegar a tomar a decisão extrema: quem vive, quem morre, quem recebe o aparelho, quem fica sem o respirador. Tudo isso tem aflorado mais uma vez o velho debate acerca da vida e da morte. Em qual momento a morte acontece? Qual momento é possível desligar os aparelhos? A eutanásia é uma opção ética diante dos princípios bíblicos ou não? Se o assunto de hoje lhe interessa, fique conosco que o vídeo de hoje é para você. A palavra eutanásia vem da junção de duas outras palavras gregas. O prefixo eu, que significa bom ou fácil, e thanatos, que significa morte. Portanto, a ideia é ministrar ao paciente uma morte boa ou uma morte fácil diante de um quadro terminal ou diante de um sofrimento elevado. É claro que essa tentativa de ministrar uma morte agradável não ficou sem debates no decorrer da história. Desde a filosofia antiga, por exemplo, os pitagóricos eram opositores dessa ideia de uma morte boa. Já os estoicos, por sua vez, eram defensores da eutanásia, principalmente em quadros de doenças incuráveis. Na Grécia Antiga, inclusive, não era raro que crianças que nasciam com doenças ou com algum tipo de má formação fossem simplesmente abandonadas. Na cidade-estado de Esparta, por exemplo, não apenas permitido era, mas era obrigatório por lei que crianças com má formação fossem abandonadas ou mesmo assassinadas por seus pais. Na cidade antiga de Roma também, decretos regulamentavam a quantidade de filhos que uma família poderia ter e o que passasse disso deveria ser necessariamente abortado. Quando nós olhamos para a Bíblia, um possível caso de eutanásia também é encontrado. Nós estamos falando de Abimeleque, filho de Gideão, que havia sido golpeado em sua cabeça por uma mulher que havia lhe atirado uma pedra de moinho. Ele então, agonizando no chão, pede ao seu escudeiro que o termine de matar com a sua própria espada. O escudeiro então obedece o Abimeleque e termina de matar o seu senhor com a espada. Então ali nós temos uma espécie de eutanásia sendo ministrada, isso no relato bíblico. A eutanásia ela pode ser dividida entre voluntária e involuntária, e esta se subdivide em passiva e ativa. A eutanásia voluntária e passiva é aquela na qual a equipe médica apenas deixa a natureza seguir o seu próprio curso. O médico não intervém com nenhum medicamento ou com nenhuma ação que apresse a morte do indivíduo, mas apenas, e solicitado pelo próprio paciente, o médico ministra conforto, conselho e cuidado nos últimos dias de alguém, deixando a natureza seguir o seu próprio curso. Em seguida, nós podemos falar sobre a eutanásia voluntária e ativa. Nesse caso, ela é voluntária porque há, mais uma vez, o consentimento do paciente, mas agora a equipe médica ministra algum tipo de medicamento ou algum tipo de intervenção que apresse a morte do paciente. Em seguida, nós podemos falar sobre a eutanásia involuntária. Ela também se divide entre passiva e ativa. Ela é passiva e involuntária quando o paciente está em coma, por exemplo, ele não tem consciência, portanto não há uma solicitação dele para que a eutanásia aconteça, mas por concessão, por consentimento da família, o médico começa a retirar os aparelhos que mantinham o paciente vivo. Essa então seria a eutanásia involuntária, porque não há o consentimento do paciente, mas ela é passiva, porque não há uma intervenção para apressar a morte, apenas um retirar dos aparelhos que mantinham a vida do paciente. E há, por fim, a eutanásia involuntária e ativa. É aquela em que não há o consentimento do paciente e a equipe médica, por alguma razão, ministra um medicamento ou alguma intervenção que venha apressar a morte do paciente.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, fica claro pelos princípios bíblicos e até pelos seus mandamentos que Deus condena o assassinato, condena a eliminação da vida. Isso está prescrito, por exemplo, no 6º mandamento, não matarás, em Êxodo capítulo 20. Diante disso, portanto, analisando as formas de eutanásia que acabamos de mencionar, de cara, aquelas formas que são ativas já estão condenadas pela palavra de Deus. Ou seja, as formas nas quais a equipe médica ministra ou intervém de alguma forma para apressar a morte do paciente, encurtar o seu tempo de vida. O grande debate, então, gira em torno da forma passiva de eutanásia, ou seja, aquela forma na qual o médico ou retira os aparelhos ou apenas continua cuidando, dando conforto com algumas medidas paliativas até que a morte chegue. No entanto, a grande questão gira em torno de quando se dá a morte? Quando é que essa morte chega? Para nós, biblicamente falando, fica claro que a morte acontece quando o espírito deixa o corpo. No entanto, nós sabemos que esse não é um critério que será adotado pela ciência. A equipe médica não pode saber em qual momento o espírito deixa o corpo para então desligar aparelhos ou continuar ministrando medicamentos. De uma forma prática, então, nós podemos dizer que de cara eliminamos toda e qualquer forma ativa de eutanásia. Mas no que diz respeito à forma passiva dela, nós podemos afirmar que toda forma de cuidado, de conforto e de tratamento deve continuar sendo ministrado enquanto os sinais vitais básicos e a atividade cerebral ainda existe no paciente. Portanto, encerro dizendo que uma vez que Deus é o doador da vida, uma vez que Ele nos presenteou com o dom e a dádiva da vida, só Ele, soberano como é, pode estabelecer o tempo e a duração da vida de cada um. Tirar a vida de alguém, portanto, de uma forma ativa, seja ela voluntária ou não, é quebrar os mandamentos da palavra de Deus, é ir contra a lei de Deus, é ir contra a soberania de Deus. Tal ato pode, claro, receber o perdão de Deus. No entanto, as consequências podem ser desastrosas e desnecessárias. Encerro, portanto, dizendo que esse é um assunto de extrema delicadeza. Não podemos, portanto, criar aqui uma regra geral para todo e qualquer caso. Nós precisamos reconhecer que cada caso é uma dificuldade que deve ser resolvida em oração e com muito temor e sabedoria diante dos princípios gerais da palavra de Deus. Mas reafirmamos, toda e qualquer forma ativa de tirar a vida de alguém, seja voluntária ou involuntária, quebra os princípios e os mandamentos da palavra de Deus. Portanto, devemos firmar o nosso conceito sobre a vida e sobre a morte, naquele que é o doador da vida e naquele que tem o poder sobre a morte. E se você gostou do vídeo de hoje, eu peço que você nos ajude, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com amigos e até o próximo vídeo. Um forte abraço.